Bom dia, povo de Deus, graça e paz em Cristo. Chegou o domingo, domingo com bastante calor, ensolarado. Que Deus abençoe você. Sigamos aí firmes aí no estudo do livro de Jó, para que Deus nos abençoe com a sua palavra. Amém? Lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é o livro inspirado, a revelação do Senhor para nós. Então é importante que a gente estude a Bíblia, para que a gente se alimente, para que a gente encontre significado de vida, para que a gente possa conhecer a Deus. Então persevere aí e Deus tem coisa boa para você no dia de hoje. Eu acredito que Deus abençoe ricamente a sua vida. Vamos orar então ao Senhor. Coloque seu coração diante do Senhor nesse momento, amém? Vamos orar. Nós te agradecemos, Pai, por esse dia. Nós te agradecemos, ó Pai, pela força que o Senhor nos dá para poder trabalhar, pela energia, pela saúde, pela disposição. Nós agradecemos ao Senhor, Pai Santo, pelo pão de cada dia. Nós, ó Deus, te glorificamos porque sabemos que o Senhor é Deus, que o Senhor é santo, que o Senhor está acima de todas as coisas, que o Senhor é um Pai que cuida de nós. Nós, homens, nós, mulheres, nós, seres humanos pecadores, aprove ao Senhor nos amar e nós te agradecemos por isso. Glorificado seja o teu nome pela criação, glorificado seja o teu nome pela redenção em Jesus Cristo. Que o Senhor continue abençoando a Igreja Batista Central Itaquera, bem como todos aqueles que haverão de ter contato, ó Pai Santo, com esse estudo. Em nome de Cristo, nós oramos. Amém e amém. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia aí no livro de Jó, capítulo 25. Hoje nós vamos estudar capítulo 25, capítulo 26, capítulo 27 e capítulo 28 do livro de Jó. Nós temos aí agora essa porção, uma porção em que Bildade agora responde Jó, e Jó vai usar aí 3 capítulos para poder responder aí algumas objeções do capítulo 25 que Bildade coloca. Bildade, ele sendo um amigo de Jó, a gente já sabe disso, e esse discurso é um dos menores discursos que nós encontramos aqui no livro de Jó, ok? Daqui a pouco, não hoje, mas logo, nós vamos começar a entrar num outro contexto dentro do livro de Jó. Até o momento, a grande quantidade de texto que a gente usou até agora foi uma quantidade de texto em que os amigos de Jó conversam e termina isso numa discussão, aí fica lá o diálogo, fica a réplica, fica direito de resposta. Então a gente vê aí essa estrutura no texto, né? Em que os amigos de Jó falam, Jó se defende e Jó também em determinados momentos ataca, né? Assim como os amigos dele o atacam em determinadas situações. Então, essa briga de amigos, ela está prestes a acabar, ok? Hoje ainda, a gente ainda vai trabalhar dentro dessa estrutura de direito de fala e direito de resposta. Bildade agora vai falar e Jó vai responder. Ainda a gente está nessa estrutura. É aquela famosa estrutura chata, né? Aquela estrutura da ladainha. Parece que, já repeti isso aqui algumas vezes, né? Parece que o livro de Jó ele se torna enfadonho se a gente não tiver um olhar do ponto de vista da estrutura do texto, né? Quando a gente olha o conjunto, o livro de Jó é um livro belíssimo, mas esse discurso entre os amigos de Jó, essa discussão entre Jó e seus amigos, ela vai se tornando enfadonha, uma ladainha, se o livro de Jó terminasse apenas com essa estrutura. Mas o livro muda de tom, daqui a pouco o livro muda de tom, onde Deus interfere novamente. Até aqui Deus está assistindo tudo isso acontecer, mas daqui a pouco Deus vai começar a interferir nessa história, ok? E aí fica mais interessante ainda o livro. Sigamos então na leitura do capítulo 25, que é agora o discurso de Bildade, um discurso bem pequenininho. E esse capítulo aqui, por ser pequeno, vale a pena a gente ler ele inteirinho. Vamos lá? Jó capítulo 25, verso 1. Então Bildade de Suá respondeu: o domínio e o temor pertencem a Deus. Ele impõe ordem nas alturas
que a ele pertencem. Seria possível contar os seus exércitos e a sua luz sobre quem não se levanta? Como pode então o homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? Se nem a lua é brilhante, e nem as estrelas são puras aos olhos dele, muito menos o será o homem, que não passa de larva, o filho do homem, que não passa de verme. Bildade aqui está com uma teologia fria. O discurso se repete, basicamente, né? A ideia aqui central é a mesma de todos os discursos, não só dele, mas também dos seus outros dois amigos. E aqui Bildade, ele está conversando com Jó, e apesar de falar pouco, ele repete algumas coisas, e ele só aqui, ele afirma aquela teologia fria que ele tem diante do sofrimento do amigo dele. Nós vamos ver aqui que agora, de alguma forma, Bildade está tentando falar da natureza de Deus para Jó. Então ele parte do princípio que Jó não conhece Deus, ele parte do princípio que Jó não tinha intimidade com Deus da forma que ele tinha, então ele agora quer explicar a natureza de Deus ali para Jó. E a gente percebe mais uma vez aquela ortodoxia fria, né? É o uso das verdades, é o uso, às vezes, até da Bíblia, dos argumentos divinos, mas sem nenhum tipo de amor. Então, não vale a pena nós conhecermos muito a Bíblia, amarmos mais o púlpito e amarmos menos as pessoas. Até porque Deus ele se processa através dos relacionamentos, através do amor que nós direcionamos às pessoas. E a gente percebe aqui nesse discurso de Bildade, não só nesse discurso, mas em todos os outros discursos dele, faltou aquela pitadinha de amor para poder dar um colorido no discurso teológico dele. Então, ele está aqui apresentando Deus para Jó como se Jó não conhecesse a Deus, né? E ele começa lá no verso 2. O domínio e o temor pertencem a Deus. Ele impõe ordem nas alturas, que a ele pertencem. Que novidade que tem nesse discurso aqui? Nenhum. Né? Não há nada de especial nessa fala que Bildade está trazendo para Jó. Nós já sabemos que Deus é que impõe o seu domínio, Deus é a pessoa que estabelece temor sobre os homens. E todos os domínios, as regiões, elas são impostas por Deus. Então, nenhuma novidade até aqui. E aí agora, a partir do verso 3, ele vai ainda enlevar aí a soberania de Deus, dizendo que, com algumas perguntas, né? A forma com que ele trabalha aí esse argumento, né? Para poder apresentar Deus. Será que é possível contar os exércitos dos céus, né? As estrelas, enfim, os corpos celestes, e a sua luz sobre quem não se levanta? Como pode então um homem ser justo diante de Deus? Então ele está aqui apresentando quem é Deus, e Deus ele está sobre a criação, sobre a lua, sobre as estrelas, sobre o sol, sobre todo o universo criado. Bildade vai argumentar também que Deus ele não vê, inclusive, pureza nessa criação, né? Uma vez que a queda ela acontece não só na vida da mulher, não só na vida do homem ali no Éden, mas em toda a criação. Agora a criação ela padece aquilo que o apóstolo Paulo nos fala, que a criação geme como dores de parto, né? Esperando o dia da redenção em Cristo. Então mesmo a criação agora, nesse momento, após a queda, é uma criação imperfeita. E Bildade usa desse argumento. Dá uma olhada só naquilo que Deus fez, né? Por conta do pecado, a própria criação de Deus hoje, ela é manchada, ela é imperfeita. E agora você vem com esse discurso que você é justo. Então Jó está pedindo, ou melhor, Bildade está pedindo para que Jó faça uma comparação do universo caído para ele mesmo. Porque Jó ainda está ali insistente, né, em dizer que ele é uma pessoa justa.
diante dos seus olhos e diante dos olhos da sociedade. A gente lembra mais uma vez que essa autojustiça que Jó traz para si não é uma justiça plena diante de Deus, mas é uma justiça plena diante da sociedade. O que Jó está dizendo, quando ele fala que ele é justo, é que ele é uma pessoa íntegra, que ele tem um caráter justo, que ele é uma pessoa que se esforça para não pecar, que ele é uma pessoa que é piedosa diante de Deus, né? Então, não é aquela justiça em se colocar em retidão diante de Deus, mas é aquela justiça que ele procura a cada dia melhorar diante de Deus, diante da sociedade, diante da sua família. Então, são justiças diferentes aqui, ok? Jó está chamando para si justiça humana e não justiça divina. E os seus amigos com aquela teologia de que o justo, ele não passa por privações, o justo não passa por necessidades, o justo não passa por dor, o justo não passa por provações intensas. Essa era a teologia dos 3 amigos de Jó. Uma teologia que a gente até poderia comparar com a teologia neopentecostal de hoje, né? Uma coisa é o pentecostalismo, que é uma linha doutrinária, e nós consideramos até uma linha doutrinária séria, né? Mas o pentecostalismo é uma coisa totalmente diferente do neopentecostalismo. O neopentecostalismo ele está encerrado nessas igrejas que tem bastante evidência hoje na mídia, em que ensina que você não pode ter dor, que você não pode ser pobre, que você tem que determinar algumas coisas diante de você. Então, a gente percebe que essa teologia aqui de Bildade dos seus amigos é muito próxima ao neopentecostalismo. Ratifico aqui. Dizendo que, se você está sofrendo, isso é por motivo de pecado, ok? Então, mais do mesmo um pouquinho aqui. O discurso dele é bem mirradinho, é bem pequenininho. A impressão que a gente tem é que o discurso dos amigos de Jó, agora, o discurso de Bildade, ele começa a enfraquecer, né, diante dos argumentos que Jó sempre tem para poder replicar esses argumentos. Então, capítulo 25, Bildade fala um pouquinho mais do mesmo, resumindo aqui, mostrando que, tentando mostrar para Jó quem é Deus e pedindo para que Jó comparasse, né? A natureza de Deus que era caída diante daquela justiça que ele estava pedindo para si. Ou seja, Jó, dá uma olhada na natureza. Nem a natureza é perfeita e você está se julgando perfeito diante de Deus? Há alguma coisa errada aí, ok? Sigamos em frente então no capítulo 26. Capítulo 26 de Jó, Jó agora ele vai clamar por justiça. Ele clama por justiça. Ou melhor, desculpa, Jó agora no capítulo 26, ele vai falar um pouquinho sobre quem é esse Deus. Ele vai descrever Deus a partir das obras que Deus faz. E a gente vai perceber que Jó ele tinha um conhecimento muito grande de Deus. Jó não tinha toda a Bíblia revelada para ele como nós temos hoje. Acreditamos que a história de Jó ela acontece antes mesmo da lei mosaica, antes mesmo de Moisés escrever o livro de Gênesis, né? Então, tudo aquilo que Jó conhecia de Deus, ele conhecia através da tradição, da oralidade. Era aquele instrumento em que os pais passavam para os filhos as histórias acerca de Deus. E acreditamos que também o Espírito Santo de Deus é quem impulsionou a oralidade a acontecer. Jó agora ele vai fazer uma descrição magnífica de Deus no capítulo 26. Vai apontar para esse Deus que é soberano, que é criador de todas as coisas. Lá no capítulo 27, Jó vai mais uma vez clamar por justiça. E no capítulo 28, quando a gente encerra essa sessão, a gente vai ver Jó buscando sabedoria. Ele vai começar a fazer questionamentos de onde que se pode encontrar sabedoria, ok?
Então, capítulo 26, Jó descreve a soberania de Deus a partir da criação dele. Capítulo 27, Jó clama por justiça. Capítulo 28, Jó procura por sabedoria. Então vamos lá no capítulo 26. Verso 1. Então Jó respondeu: grande foi a ajuda que você deu ao desvalido. Que socorro você prestou ao braço frágil. Belo conselho você ofereceu a quem não é sábio. E que grande sabedoria você revelou. Quem o ajudou a proferir essas palavras e por meio de que espírito você falou? Jó aqui está ironizando o discurso de Bildade aqui no capítulo 25. Né? Então, Jó aqui, ele está provocando Bildade e está dizendo o seguinte: olha, não valeu de nada tudo aquilo que você falou. A ajuda que você trouxe, essa ajuda não tem validade nenhuma. Né? Esse socorro que você trouxe, ele não prestou para mim. Esse conselho que você trouxe, todo envernizado, com essas palavras bonitas, né? Com esse colorido de pseudo-sabedoria, isso aí não tem revelação nenhuma. Ou seja, tudo aquilo que você falou não tem nada de novo, nada de que eu não saiba. Perceba aí o verso 3 comigo, capítulo 26. Belo conselho você ofereceu a quem não é sábio. E que grande sabedoria você revelou. Ele estava ironizando. Oh, grande coisa você fez, né? Eureka, você descobriu aí a sabedoria universal. Jó está ironizando aqui o seu amigo Bildade. E aí ele faz um ataque aqui no verso 4 e faz uma pergunta para Bildade, perguntando para ele qual era a origem das palavras dele, de onde que Jó, ou melhor, de onde que Bildade estava tirando ali aquelas palavras. Verso 4, quem o ajudou a proferir essas palavras? E por meio de que espírito você falou? Na verdade, a palavra espírito aqui, ela não necessariamente precisa ser interpretada como um espírito maligno, ou um demônio, ou nada disso. Mas é o que motivou, né? O coração, a alma, o que tem motivado o espírito de Bildade a trazer aquelas palavras que Jó está entendendo aqui que são palavras repetidas, que são palavras tolas. Então, na verdade, ao fazer essa pergunta, está acusando Bildade, dizendo o seguinte para ele: olha, você está dizendo por si mesmo. A partir daquilo que você tem entendimento de Deus que você fala, você não consultou a Deus. Então, o espírito pelo qual você criou todo esse argumento sobre mim é o espírito da sua própria natureza humana, que também é caída. Né? Você está falando, dando a sua opinião pessoal. Isso é muito importante aqui a gente aprender. Uma coisa é a nossa opinião pessoal e aquilo que a gente acha de Deus. Outra coisa é a opinião de Deus sobre a nossa vida e sobre a vida das pessoas. O que a palavra do Senhor fala sobre isso, né? Isso é muito importante a gente ter consideração. Não que a nossa palavra não tenha validade, as nossas opiniões não tenham validade. Nós somos seres humanos e nós temos personalidade, mas vale sempre a pena que a nossa personalidade, que a nossa argumentação, ela seja fundamentada na palavra de Deus. Verso 5, Jó agora vai falar um pouquinho sobre a natureza de Deus. Capítulo 26, verso 5. Os mortos estão em grande angústia sobre as águas, e com eles sofrem os que nela vivem. Nu está o Sheol. Sheol ou Hades, né, dependendo da versão, era o lugar de habitação dos mortos, para Jó e para todos os patriarcas, enfim. Nu está o local de habitação dos mortos diante de Deus, e nada encobre a destruição. Dá uma olhadinha agora como é que Jó vai traçar o perfil soberano de Deus. Ele, né, estende os céus do norte sobre o espaço vazio.
Olha o conhecimento que Jó vai ter desse arranjo da criação, né? Ele tem aqui uma visão, eu poderia dizer aqui que Jó tem uma visão cosmológica, né? Cosmológica da criação. Ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio. Olha o que Jó vai falar aqui no verso 7. Suspende a terra sobre o nada. De alguma forma, Jó sabia que a terra ela estava suspensa no espaço. Perceba isso. Ele suspende a terra sobre o nada. E ali naquele momento, a gente pode perceber que mesmo a ciência não sendo totalmente desenvolvida como nós temos o conhecimento nesse momento, a gente percebe o nível de conhecimento que Jó tinha sobre a cosmologia. Verso 8, envolve as águas em suas nuvens, e estas não se rompem sob o peso delas. Ele cobre a face da lua cheia, estendendo sobre ela as suas nuvens. Verso 10. Olha que poesia bonita. Traça o horizonte sobre a superfície das águas, para servir de limite entre a luz e as trevas. Jó, aqui ele está dando uma perspectiva de Deus como sendo aquele Criador em que estabelece a perfeição da sua criação. Então, Jó eleva aqui a soberania de Deus. Mais uma vez, a gente lembra, apesar de todo o problema que Jó está passando, Jó ele não perde a sua fé. A fé de Jó, ela continua inabalável. Ele conhece o Deus que serve. Ele conhece quem é Deus. E isso é de fundamental importância para a nossa vida cristã. Nós, como crentes salvos em Jesus Cristo, nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Nós precisamos conhecer. Quando a gente diz conhecer, é lógico que a gente não vai conhecer Deus em sua plenitude, mas aquilo que podemos conhecer a partir daquilo que é revelado. Perceba que Jó aqui, ele está falando quem é Deus a partir da revelação natural. Então, a gente sabe que nós temos uma revelação natural e uma revelação específica, né? Ou revelação geral e revelação específica. Então, como é que Deus se revela de forma geral, de forma universal? Deus se revela de forma natural, através da sua criação. Salmos capítulo 19, verso 1, né? Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento estabelece as obras das suas mãos. Então, só o fato da gente contemplar a natureza, a gente sabe, o ser humano sabe que Deus existe. Então, nessa contemplação da natureza, Jó está aqui traçando um perfil de Deus, a partir daquilo que ele vê, a partir daquilo que ele sabe, né? Jó conhecia bastante Deus através da revelação geral, através dessa contemplação que ele tinha sobre aquilo que Deus tinha criado. Então, é muito bom a gente ter a certeza que Deus existe apenas pelo fato de sermos criados. Uma maior prova que Deus existe é que você está me ouvindo nesse exato momento, é que nós estamos aqui. Essa é a maior prova. A criação de Deus é a maior prova, pelo menos do ponto de vista natural, que ele existe. Agora, uma revelação específica de Deus, uma revelação especial de Deus. Então, agora a gente pode entender que Jesus, ele é, do ponto de vista de revelação especial, Jesus é o ápice dessa revelação. E a palavra de Deus também que nós temos hoje, a Bíblia. Esses 66 livros que Deus nos deu para que a gente pudesse conhecer a sua palavra. É importante a gente conhecer Deus. É importante a gente conhecer a sua palavra para que em momentos difíceis a gente possa ter fundamento e base para passar as dificuldades da vida. Louvado seja Deus por isso. Verso 11, Jó continua aí na sua descrição sobre Deus. As colunas dos céus estremecem e ficam perplexas diante da sua repreensão. A gente pode interpretar aqui colunas dos céus, um comentarista, né, que eu estudei,
sobre esse versículo, ele cita aqui da possibilidade de Jó estar aqui fazendo menção às montanhas como sendo essas colunas do céu que estremecem e ficam perplexas diante da sua repreensão. Verso 12: com seu poder agitou violentamente o mar. Com sua sabedoria despedaçou o monstro dos mares, ou o monstro marinho. Com seu sopro os céus ficaram límpidos. Sua mão feriu a serpente arisca. Verso 14: e tudo isso é apenas a borda das suas obras. Olha que legal, Jó está fazendo menção às obras, menção à criação de Deus, e Jó está dizendo o seguinte: tudo isso aí é a borda. Nós não estamos lá no miolinho daquilo que Deus criou. A gente está vendo a criação de Deus apenas na sua fronteira, apenas naquela linha mais distante da natureza mesmo da criação. Então, é algo que a gente conhece de forma externa. Nós não conhecemos ainda plenamente a criação de Deus dentro do seu miolo, dentro da real natureza da sua criação. Então, o pouco que Jó está dizendo aqui, o pouco que nós conhecemos da criação de Deus é o suficiente para que a gente saiba que ele existe. Quem dirá, o que dirá se a gente conhecer um pouquinho mais a Deus a obra de Deus na sua profundidade e no seu interior. Verso 14 de novo: e isso tudo é apenas a borda de suas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos dele. Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Louvado seja Deus por isso. Jó está sem os seus filhos, Jó está aqui com a animosidade dos seus amigos, a mulher de Jó muito provavelmente reclamando da vida, né? ou um pouco afastado dele, e mesmo assim Jó, diante das dificuldades que ele recebe na vida, ele não reclama, ele não murmura, né? Não, ele reclama, né? É diferente reclamar e murmurar, né? Ou seja, a murmuração é você reclamar de forma pecaminosa sobre aquilo que você não tem ou aquilo que foi tirado. E Jó não está aqui murmurando, Jó não está aqui culpando Deus sobre a sua falta de sorte, né, ou falta de graça. Mesmo assim, diante de toda a situação, Jó ainda é uma pessoa que contempla Deus. Ele sabe que Deus está cuidando dele, apesar dele não perceber isso, apesar dele não sentir isso. Jó sabe que ele está nos braços do Senhor. Bem-aventurado é você, se pensa assim como Jó, diante das situações duras da vida. Capítulo 27, verso 1. Nós estamos aqui agora, nessa resposta de Jó sobre Bildade. Nós agora vamos ver Jó mais uma vez voltando ao discurso da justiça. Jó quer justiça sobre ele, ok? Lembra, Jó, ele reconhece que é pecador. Jó não quer ser tratado diferente de ninguém. Quando Jó está dizendo que ele quer justiça, é diante do homem que ele entende que ele é, de caráter reto diante do Senhor. Então Jó aqui, mais uma vez, ele ora ao Senhor pedindo justiça sobre ele, ok? A gente viu lá Jó falando sobre a soberania de Deus revelada na criação e o caráter de Deus revelado na criação. Capítulo 27, Jó agora, mais uma vez, reclama por justiça. Verso 1 do capítulo 27. E Jó prosseguiu em seu discurso: pelo Deus vivo que me negou justiça. Percebe? Ele já começa a dizer que Deus nega a justiça sobre a vida dele. Pelo Deus vivo que me negou justiça, pelo Todo-Poderoso que deu amargura à minha alma. Enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade, e minha língua não proferirá nada que seja falso. Está dizendo que Deus não está sendo justo com ele,
Ele está dizendo para si mesmo que não merecia o que está acontecendo sobre a vida dele e, ao mesmo tempo, ele está dizendo o seguinte: apesar disso, eu vou continuar sendo a pessoa que eu sou, íntegra e reta, e não vai haver blasfema na minha boca, e nem eu vou amaldiçoar a minha vida, amaldiçoar esse Deus para que ele me mate, como a minha esposa pediu que eu fizesse, né? Verso 3, enquanto eu tiver vida em mim e sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade. Lembra lá de novo? Qual que era a estratégia de Satanás? A estratégia de Satanás era dizer para Deus o seguinte, que Jó, ele era uma pessoa justa e reta porque Deus dava tudo para ele. E Deus e Satanás fez uma acusação de Jó para Deus, dizendo o seguinte: se você tirar todas as bênçãos que você dá para ele, ele vai amaldiçoar você. Ou seja, ele vai proferir maldade, ele vai falar alguma coisa que seja falso. Mesmo argumento ou argumento parecido que a esposa de Jó trouxe. Amaldiçoa logo esse Deus e morre. Ou seja, fala alguma maldade aí, fala alguma coisa que desagrada logo a Deus e acaba com essa dor. E Jó aqui está dizendo, meus lábios não falarão maldade. Ou seja, Deus tirou tudo de Jó, conforme sugeriu o diabo, mas Jó continuou firme aí na sua integridade. Verso 5, nunca darei razão a vocês. Ponto. Aqui Jó já, depois que os discursos eles se tornam discussões, a coisa vai ficando mais clara, né? As intenções do coração vão ficando mais objetivas e claras. E Jó está dizendo agora para os seus amigos, nunca darei razão a vocês. Então, parem de ficar com essa ladainha e insistindo com isso, né? Minha integridade não negarei, jamais, até a morte. Seja íntegro com você mesmo. Às vezes, a gente escuta algumas coisas, algumas pessoas vêm falar com a gente, talvez até em nível de acusação. Olha, você aquilo outro. A gente deve ouvir as pessoas, mas a gente precisa ser íntegro, né, conosco mesmo. A gente tem que ter integridade com a gente mesmo. A gente precisa se conhecer. Nós precisamos nos conhecer e sabermos até onde a gente vai. Eu me recordo uma vez que uma pessoa foi interpelada duramente, né, por seus julgadores, né? Eu estou falando isso em âmbito de igreja. E essa pessoa disse, olha, vocês me desculpam, mas eu não posso assumir essa responsabilidade, porque eu preciso ser íntegro comigo mesmo. Não foi eu que fiz esse negócio. Então, às vezes a gente precisa, nós precisamos ter integridade. Não necessariamente absorver todas as culpas e todas as acusações que os outros trazem sobre nós. Porque aí, na verdade, aí a gente viveria uma vida de inferno, sem personalidade. Então, é o que Jó está dizendo aqui, né? Eu não vou negar a minha consciência em cima desses discursos tolos que vocês estão trazendo. Quer perder a amizade comigo? Infelizmente, se esse for o caminho, vocês vão perder a amizade comigo. Mas eu não posso deixar de ser quem eu sou. Não posso negar a mim mesmo. Negar a si mesmo, não ser íntegro consigo mesmo, isso é um perigo para a nossa personalidade. E aqui eu não estou aqui trazendo um discurso psicológico aqui, aí, negativo, né? Do ponto do discurso negativo psicológico, dizendo o seguinte, olha, você tem que autoafirmar quem você é. Você precisa ter uma visão positiva de você. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo a integridade diante de Deus, diante daquilo que Deus revela na sua palavra, né? Porque nem sempre nós somos aquilo que as pessoas dizem e pensam que nós somos. E Jó está dizendo exatamente isso. Não posso negar a minha consciência. Deus precisa fazer justiça sobre a minha vida diante disso que está acontecendo. Eu nunca vou dar razão a vocês. Então, a minha opinião é essa. Jó não está sendo teimoso, mas ele está sendo íntegro consigo mesmo.
diferente de ser teimoso, né? Diferente, muito diferente de ser teimoso. Jó, aqui, ele está sendo uma pessoa íntegra. Verso 7. Sejam os meus inimigos como os ímpios e os meus adversários como os injustos, tá? Percebe aí o verso 7? A coisa está ficando cada vez mais séria, mais pesada, mais estressante, menos piedosa, talvez, né? A coisa está ficando feia. Jó agora está fazendo menção a inimigos, a adversários. Ele está falando isso diretamente para os 3 amigos que vieram visitá-lo. Ele não está falando de pessoas externas. Ele está falando das pessoas que estão ali em volta deles, né? Então ele já está começando a querer considerar os seus amigos como inimigos, como injustos. Verso 8, pois qual é a esperança do ímpio enquanto é eliminado, quando Deus lhe tira a vida? Ouvirá Deus o clamor quando vier sobre ele a aflição? Terá ele prazer no Todo-Poderoso? Chamará Deus a cada instante? Verso 11, eu os instruirei sobre o poder de Deus. Não esconderei de vocês os caminhos do Todo-Poderoso. Olha só, Jó está dizendo o seguinte: vocês não sabem de nada, vocês não têm razão, então eu estou no lugar de ensinar vocês. Eu que vou dizer para vocês quem é Deus. Lembra lá o discurso de Bildade no capítulo 25? O discurso de Bildade está apresentando Deus, tentando traçar um perfil de Deus para Jó, ok? Agora Jó é que está dizendo para Bildade e para os seus outros amigos, né? Eu é que estou no lugar de ensinar alguma coisa aqui. Eu os instruirei sobre o poder de Deus. Tem que ter muita convicção, na verdade. Jó era uma pessoa muito convicta de quem era Deus. E eu fico assim, animado com isso, porque quando a gente conhece Deus, eu tenho repetido isso, né? Quando a gente conhece o Deus que a gente serve, a gente tem que descansar no Senhor. A gente tem que ter convicção naquilo que Deus fala para nós. Então, precisamos tomar cuidado com o que os outros falam de Deus, com o que os outros falam da gente, porque a gente tem que ter convicção de quem é Deus e daquilo que Ele pode fazer na nossa vida. E não negar isso. Ser íntegro com esse conhecimento que nós temos de Deus. Porque o nosso alicerce é Deus. E às vezes a gente fica escutando os amigos. Na verdade, às vezes os amigos, eles podem vacilar e deslizar quando eles começam a opiniar sobre você com a sabedoria própria, não com a sabedoria que vem de Deus. E Jó nos ensina isso. Jó, quando percebe que os seus amigos estão falando de si mesmo, ele começa a negar o discurso dos seus amigos, porque ele sabe quem é o Deus que ele serve. Então saiba quem é o Deus que você serve, ok? Para você não ficar refém a conselhos de vã filosofia, a conselhos de vã sabedoria humana. Verso 11, eu os instruirei sobre o poder de Deus. Não esconderei de vocês os caminhos do Todo-Poderoso. Vou falar para vocês quem é Deus, vou dizer para vocês quais são os caminhos que o Todo-Poderoso traçou. Pois a verdade é que vocês já viram isso. Então, por que essa conversa sem sentido? Este é o destino que Deus determinou para o ímpio, a herança que o mal recebe do Todo-Poderoso. Por mais filhos que o ímpio tenha, o destino deles é espada. Jó já sabe sobre isso. Ele já sabe qual é o destino dos ímpios. E Jó sabe qual é o destino dos justos. Não me venha com essa conversa. Eu estou mais no lugar de ensinar vocês sobre essas questões do que aprender de vocês. Vamos para o verso 15? A epidemia sepultará aqueles que lhe sobreviverem, e as suas viúvas não chorarão por eles. Ainda que ele acumule prata como pó e amontoe roupas como barro, o que ele armazenar ficará para os justos, e os inocentes dividirão a sua prata. E ele continua aí, né? O seu argumento sobre o conhecimento que ele tinha de que os justos perecem,
ou melhor, os ímpios perecem e os justos prosperam. Capítulo 27, Jó mais uma vez reclama justiça sobre si. Ele diz que Deus não está fazendo justiça sobre a vida dele e diz que os seus amigos não têm razão, diz que ele que está no lugar de ensinar e de não ser ensinado, e diz que sabe exatamente qual é o caminho dos justos e qual é o caminho dos ímpios. O Jó era um camarada que frequentava a escola bíblica, por isso que ele conhecia Deus. Louvado seja Deus por isso. Sigamos em frente no capítulo 28 para a gente terminar aí essa sessão. Agora ele vai fazer um discurso sobre a busca pela sabedoria. Então nós estamos aqui diante de um fenômeno, né? O fenômeno Jó, a dor que Jó estava passando, o problema que Jó estava passando, e alguma coisa não se encaixava na vida de Jó, nesse fenômeno. Por quê? Isso estava tanto na cabeça dos seus amigos, principalmente lá no começo dos discursos, mas isso estava muito na cabeça de Jó. Qual que é o fenômeno, Jó? Por que, sendo justo, Jó está perecendo? Não faz sentido. Essa teologia não é uma teologia aceitável para Jó, tampouco aceitável para os seus amigos. Então, todo o livro de Jó, não, a grande porção do livro de Jó, essa discussão, esse diálogo que termina em discussão, ela tenta resolver esse problema, o problema do mal. Se Deus é bom e ele premia os justos e ele pune os ímpios, então o que está acontecendo com Jó? Ou Jó não é justo, ou Deus não é esse Deus que a gente conhece, ou pelo menos a gente entendia que conhecia. Agora, no capítulo 28, Jó ele vai agora falar sobre sabedoria, né? Então, como é que eu posso resolver o problema, o fenômeno que está acontecendo nessa história? Jó talvez possa perguntar isso para ele, recorrendo à sabedoria. Então, só a sabedoria pode trazer resposta à minha dor. Por quê? Sabedoria é algo diferente de conhecimento. Existem muitas pessoas que conhecem muito, mas não têm sabedoria. A sabedoria é o uso adequado do conhecimento. O conhecimento, ele é servo da sabedoria. A sabedoria se apropria do conhecimento da vida para poder falar e para poder dar direção. Então, nem todos os nossos argumentos, eles são argumentos que devem ser pautados na nossa razão e no nosso conhecimento. Os nossos argumentos, eles devem ser pautados na sabedoria. Melhor do que conhecimento é sabedoria. Porém, a sabedoria, o conhecimento antevém a sabedoria. Então, como decifrar esse enigma do mal, esse sofrimento de Jó, buscando sabedoria? E agora Jó vai fazer esse discurso sobre a procura da sabedoria. Verso 1. Existem minas de prata e locais onde se refina o ouro. O ferro é extraído da terra e do minério se funde o cobre. Jó está falando aqui de minérios que na época dele eram minérios que produziam riquezas aos homens. Então, Jó está ali fazendo menção à busca, à procura desses minérios preciosos, ok? O ferro, verso 2, é extraído da terra e do minério se funde o cobre. O homem dá fim à escuridão e vasculha os recônditos mais remotos em busca de minério nas mais escuras trevas. Jó aqui ele está com uma figura de um mineiro na cabeça, né? Daquela pessoa que vai lá no fundo da montanha, na base da montanha, faz lá um buraquinho, faz uma caverna, entra debaixo da montanha, naquele lugar escuro, vai lá com as suas ferramentas, passam dias ali naquela escuridão, se esforçam, talvez com pouca água, com falta
adequada de oxigênio, mas elas se esforçam para poder buscar riquezas da terra. Então Jó agora, quando ele começa a falar de sabedoria, ele começa a fazer essa analogia de que a sabedoria ela tem que ser buscada, a sabedoria ela tem que ser esculpida. A sabedoria ela se encontra em lugar de difícil acesso, assim como o ouro, a prata, o ferro, o cobre, assim como todos esses elementos da natureza são buscados pelo mineiro, assim também é o homem que deseja buscar sabedoria. Ele precisa se esforçar para isso. Tá? Verso 3, o homem dá fim à escuridão e vasculha os recônditos mais remotos e em busca de minério. Nas mais escuras trevas, longe das moradias, ele cava um poço em local esquecido pelos pés dos homens, né? Longe da moradia. Então é assim, a ideia de que para você ter sabedoria, você precisa se afastar às vezes daquele seu status quo, né? Daquele seu estado de acomodação, da segurança do seu lar, da segurança da sua região. Nós estamos agora nos nossos lares e é um local que a gente deposita segurança. É por isso que a gente dorme nas nossas casas, porque a gente confia nas nossas camas, nas nossas paredes, nos nossos portões, né? Que ninguém vai incomodar a gente. Então, a moradia ela é um local de segurança. Jó está dizendo, para que a gente busque sabedoria, a gente precisa sair desse local de segurança, a gente precisa se aventurar para poder buscá-la. Assim também como o mineiro, né? Como essa pessoa que trabalha com os minérios, ele vai para longe das suas moradias e cava um poço, em local esquecido pelos homens e ficam longe de todos. Ele se perdura e balança. Sigamos à frente, verso 5. A terra da qual vem o alimento é revolvida embaixo como pelo fogo. Das suas rochas saem safiras. Mais uma vez, Jó fazendo aqui menção a um minério aqui agora, a uma pedra preciosa da sua época. Das suas rochas saem safiras. O seu pó contém pepitas de ouro. Nenhuma ave de rapina conhece aquele caminho oculto e os olhos de nenhum falcão o viram. Os animais altivos não põem os pés nele, e nenhum leão ronda por ali. As mãos dos homens atacam a dura rocha e transtornam as raízes das montanhas, fazem túneis através da rocha, e os seus olhos enxergam todos os tesouros ali. Vamos seguir lendo o texto. Verso 11. Eles vasculham as nascentes dos rios e trazem à luz coisas ocultas, onde, porém, se poderá achar a sabedoria, onde habita o entendimento. A partir do verso 12, ele de fato muda de tom, mostrando o seguinte, que os homens podem adquirir os bens da terra, as riquezas da terra, porém, existe algo mais valioso que ele começa a questionar, que é a sabedoria. Onde eu posso encontrar sabedoria? Ferro, ouro, cobre, pedras preciosas, tudo isso a gente sabe que é possível do homem alcançar se ele se esforçar, se ele trabalhar, se ele sair do seu lugar de acomodação. Agora, como é que eu adquiro sabedoria? De onde ela vem? Como é que eu posso garimpá-la? Uma vez que a sabedoria ela tem mais valor do que todas as riquezas da terra. O verso 12 faz uma pergunta dessa. Verso 13, o homem não percebe o valor da sabedoria. Ela não se encontra na terra dos viventes. O homem não percebe a sabedoria. Ela não se encontra na terra dos viventes. A sabedoria, ela não é adquirida na perspectiva horizontal. A sabedoria, ela é adquirida na perspectiva vertical. A
A sabedoria, ela vem do céu. A gente lembra quando Salomão, numa conversa com Deus, Deus ele pergunta para Salomão o que ele queria, né? Uma vez que Salomão ia assumir o reinado de Jerusalém, e Salomão pediu sabedoria a Deus. Por isso que ele é considerado o homem mais sábio da Bíblia. Escreveu Provérbios, escreveu Eclesiastes. Salomão foi um dos reis mais sábios da Bíblia. E aí a gente percebe que, de fato, Jó aqui tem razão. Sabedoria não se encontra na terra dos viventes. Então, não existe nenhum curso que você possa fazer para adquirir sabedoria, nenhuma faculdade, nenhuma graduação, nenhuma pós-graduação, mestrado, enfim, que você possa ter para adquirir sabedoria, porque a sabedoria vem do alto e Deus dá a quem quer. E a gente lembra que a palavra de Deus, ela nos instrui a pedir sabedoria, porque Deus não nega sabedoria a ninguém. Uma coisa é você ter razão, uma coisa é você ter conhecimento, outra coisa é você ter sabedoria. É melhor ser sábio do que necessariamente ter um conjunto de conhecimentos que você não pode usar em seu benefício e em benefício das pessoas. Peça a sabedoria que Deus dá para você. Verso 13, verso 14. O abismo diz: em minha mão não está. O mar diz: não está comigo. Não pode ser comprada, mesmo com ouro mais puro. Nem se pode pesar o seu preço em prata. Não pode ser comparada nem como ouro puro de Ofir, nem como precioso ônix, nem como safiras. O ouro e o cristal não se comparam com ela. É impossível tê-la em troca de joias de ouro. O coral e o jaspe nem merecem menção. O preço da sabedoria ultrapassa a dos rubis. O topázio da Etiópia não se compara com ela. Não se compara a sabedoria nem com ouro puro. Perceba a quantidade de conhecimento que Jó tinha sobre pedras preciosas, minérios preciosos. Certamente Jó já tinha desfrutado de toda essa riqueza aí. Ele sabia do que estava dizendo, né? Verso 20, de onde vem então a sabedoria? A pergunta que ele faz, né? Onde habita o entendimento? Escondida está dos olhos de toda criatura viva, até das aves do céu. A destruição e a morte dizem, os nossos ouvidos só chegou um leve rumor dela. Deus conhece o caminho, só Ele habita onde ela habita. Sabedoria, mais uma vez, sendo indicada por Jó, que vem do céu, né? E vê tudo o que está debaixo do céu. Sigamos mais um pouquinho à frente. Verso 28. Disse então ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter o quê? Entendimento. Provérbios capítulo 9, eu acredito que é o verso 10 ou o verso 9, está por ali, quando Salomão diz que o princípio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E olha o que Jó está dizendo aqui. No temor do Senhor está a sabedoria. Então, quer ser uma pessoa inteligente? Quer ser uma pessoa sábia? Tema a Deus. Tema a Deus. Nem Aristóteles, Platão, nem todos os filósofos socráticos, pré-socráticos e todos os outros filósofos na Terra são tão sábios diante do Senhor em função daquele que teme esse Senhor. Então, temer o Senhor é ter sabedoria. Temer o Senhor é ter sabedoria. Às vezes, pessoas que possam ter um conhecimento menor da vida, um conhecimento menor da ciência, pelo fato delas terem um temor do Senhor, são pessoas sábias, são pessoas mais piedosas. Então, não necessariamente a pessoa letrada é a pessoa que tem uma sabedoria maior, não necessariamente, mas necessariamente uma pessoa que tem o temor de Deus é uma pessoa que tem sabedoria.
No temor do Senhor está a sabedoria. E evitar o mal é ter entendimento. Fugir de briga, fugir de discussão, fugir do mal é ter entendimento. Que Deus nos abençoe. Nós encerramos agora aqui essa sessão, a sessão em que Bildade traz uma descrição de Deus para Jó no capítulo 25, um discurso bem curtinho. A impressão que a gente tem aqui é que essa turma está começando a perder a força de ficar argumentando com Jó, sabe? Eles estão falando menos agora, mas ao mesmo tempo a gente percebe que o discurso de Jó aqui nessa sessão, depois da resposta de Bildade, é um discurso longo e de 3 capítulos. Ou seja, Jó continua com a mesma perseverança diante de Deus, ele continua tendo o mesmo conceito que ele tem, ainda continua dizendo que é justo, ainda continua reclamando a sabedoria de Deus. Agora ele não fica com palavras tão polidas para poder discordar dos seus amigos, ele está dizendo que seus amigos não têm razão e que jamais vai dar ouvido para eles. Na verdade, Jó agora está dizendo o seguinte: vocês vieram aqui me aconselhar, mas eu que tenho que aconselhar vocês, eu que estou na posição de ensinar alguma coisa para vocês e não vocês no lugar de ensinar alguma coisa para mim. E agora ele começa a apontar para os caminhos da sabedoria. Ele sabe que pela razão ele não vai conseguir decifrar o seu fenômeno. Então ele está começando a dar sinais que a resposta que ele tem para o sofrimento dele, para o fenômeno dele, para o fenômeno Jó, só pode vir através da sabedoria, e essa sabedoria não é encontrada na natureza. Essa sabedoria só vem de Deus. Fica aí, para esse domingo de manhã, esse último versículo para você, para que você aplique ao seu coração. No temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Para ter temor ao Senhor, você precisa conhecer a sua palavra, conhecer a vontade dele para você. E evite o mal, ok? Pague uma boiada para você não entrar numa briga. Evite o mal. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Um beijo no seu coração. Irmã Dilis, irmã Isabel, Cíntia, Elia, Nicé, irmã Maria, Neide, irmão Mário, Belinha, irmã Maria Souto, a irmã Maria Soares. Que Deus abençoe todos vocês. E até a próxima. Beijo no coração. Vamos orar para a gente encerrar a nossa EBD. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem dado a nós. Às vezes nós corremos atrás de ouro, de prata, de cobre. Nós corremos atrás, ó Pai Santo, do conhecimento humano, mas nós sabemos que a melhor coisa que podemos ter na nossa vida é a sabedoria que vem do Senhor. Nos ensina, Pai Santo, a ser sábios, que nós possamos temer o Senhor a cada dia. E nos livra do mal, ó Pai, e dê discernimento a nós, ó Pai Santo, que nós não devemos procurar o mal. Em nome de Cristo nós oramos. Amém, Jesus. Deus abençoe sua vida.